Olá, no programa desta semana vamos falar sobre o ensino bilíngue. Vamos saber quais são as características diferenciais e principalmente as vantagens de matricular o seu filho numa escola que ofereça esse tipo de educação. Fique com a gente, o Escola Viva desta semana está no ar. Na infância, o cérebro se desenvolve numa velocidade impressionante. Em nenhuma outra fase da vida ele trabalha com tanta intensidade. Não há dúvidas entre os especialistas de que aprender um outro idioma nesta fase é muito menos complicado. O que muitos pais se perguntam é se vale a pena matricular os filhos numa escola bilíngue. E quem está aqui conosco para falar sobre o assunto é a coordenadora pedagógica da primeira escola canadense em Alagoas, Raquel Freitas. Raquel, como é que é esse processo de educar crianças tão novinhas em duas línguas? Como você mesma disse, Anete, na fase da educação infantil é quando a criança está com o cérebro mais preparado para adquirir a segunda língua. Então, eles conseguem, de um jeito natural, aprender uma segunda e até mesmo a terceira língua como a língua materna. As conexões neurais estão a pleno vapor nessa época, o cérebro está propício para se expandir. Então, na escola bilíngue, a gente aproveita dessa coisa que a própria natureza deixa com as crianças, eles estão como uma esponja para absorver tudo o que a gente passa para eles. Agora, a partir de qual idade a criança já pode entrar nesse processo de ensino, Raquel? Bom, se for no caso de uma família que os pais são de línguas diferentes, desde quando o bebê nasce. Para a escola, no nosso caso na Maple Bear, a gente aceita as crianças a partir dos 2 anos de idade. Então, é uma fase que eles já são um pouquinho mais independentes, conseguem ficar mais longe da família e no dia a dia o inglês é introduzido para eles naturalmente. Quais são as características que, de fato, Raquel, definem um programa de ensino bilíngue? Sim, é bem diferente você ser realmente uma escola bilíngue e ser uma escola que ensina uma segunda língua. Primeiro de tudo, a metodologia. Então, na nossa escola, na Maple Bear, a gente trabalha com as crianças usando o estilo de ensino que é do Canadá. Então, o Canadá é um país bilíngue por natureza, eles têm o francês e o inglês como as línguas oficiais. Existem anos de pesquisa sobre bilinguismo e no dia a dia a gente não tem as aulas e depois a aula de línguas. As crianças desde os 2 anos de idade, no primeiro dia de aula, são imersas num ambiente em inglês. Então, são 4 horas por dia, os professores só conversam em inglês com as crianças. Na verdade, os alunos não estão preocupados em aprender a outra língua. É quase incidentalmente que isso acontece. Eles estão fazendo as atividades, fazendo as brincadeiras e ouvindo o inglês. Quantas escolas dessa rede já existem aqui no Brasil e por que Maceió foi escolhida também? Pronto, no Brasil são mais de 85 unidades. A maioria delas está concentrada em São Paulo e para o Sudeste. Aqui no Nordeste já existiam em todas as capitais, mas não em Maceió. Então, ainda bem, esse ano teve a oportunidade, a Maple Bear abriu uma franquia na cidade. Era a única capital que estava faltando daqui do Nordeste. E Maceió está em plena expansão. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, escolhi morar aqui. E é uma cidade que tem muito a se desenvolver. E o ensino de língua inglesa já existe aqui há muito tempo, mas não nesse sentido da escola bilíngue, das crianças crescerem mesmo falando 2 línguas naturalmente. Qual é o principal desejo dos pais que matriculam seus filhos numa escola bilíngue? Eles chegam lá com expectativas muito altas em relação ao ensino? Chegam com expectativas bem altas, mas chegam com muitos receios também, porque é alguma coisa nova, né? Eles sabem o que é importante a criança ser fluente na língua inglesa, o quanto isso vai servir para o seu filho no futuro, mas também tem a incerteza de trocar o certo pelo duvidoso, como é que vai acontecer, principalmente a questão do português. É bem importante frisar isso. Adquirir a segunda língua na infância não interfere na aquisição da língua materna. Então, existe espaço no nosso cérebro para 2 línguas, 3 línguas. E quanto mais cedo, melhor, como eu disse antes. Uma das dúvidas é essa, né? Então, é bom esclarecer que não tem nenhum detrimento da língua portuguesa
introduzir o inglês para as crianças. E depois, outra questão que é muito importante na nossa metodologia, além do inglês, é como trabalhar o ser humano. A gente tem essa preocupação. O Canadá, hoje em dia, eles estão entre as 10 melhores educações do mundo. Tem o Programa de Avaliação Internacional Estudantil, comprova isso. E é um país desenvolvido, um país que tem uma sociedade que é muito altruísta. E todos esses valores a gente também trabalha com as crianças. Então não é só o inglês, mas é também... Nós temos um ensino que é holístico. A gente olha a criança por todos os aspectos e quer que ela se desenvolva igualmente nesses aspectos. A gente vive num momento onde a gente sabe que ter uma segunda língua é fundamental, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E a gente, como pai e mãe, a gente tem que observar sempre o melhor para os nossos filhos, dar uma nova oportunidade, uma vida melhor do que tivemos. E foi esse o meu objetivo, dar uma oportunidade a uma criança que a facilidade de aprender um novo idioma é muito mais tranquila do que nós adultos. E na escola bilíngue é o dia a dia, é a conversação diária, só se fala a segunda língua, a língua portuguesa vai sendo inserida naturalmente também, 1 hora de aula durante o decorrer do ano. E assim, nossos filhos, eles aprendem com naturalidade, eles aprendem como se fala a língua mãe. Então não vão ter dificuldade, vão ter fluência, naturalidade no falar, naturalidade na pronúncia, muito mais facilidade do que qualquer outra criança que tem 1, 2 horas de aula durante a semana. Ela é muito feliz na escola. Ela foi muito bem acolhida na escola, uma criança muito tímida, mas que a escola soube respeitar os limites dela, soube alimentar o desejo de crescimento nela. É uma criança que hoje em dia é muito feliz, é uma criança independente, é uma criança disciplinada. Então a escola só fez contribuir para o desenvolvimento dela. Raquel, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando com a Raquel sobre o ensino bilíngue. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só.